Perseguido por um maníaco em outra dimensão. 15 de abril de 1976. No meu sonho eu estava fechado dentro de um quarto e sendo perseguido por um maníaco com uma faca. Não havia portas ou janelas e a única maneira de sair era através do teto. A absurdidade da situação era o suficiente para eu compreender que estava sonhando. Logo que me tornei consciente disso, o maníaco simplesmente desapareceu e eu flutuei em direção ao teto. Passei por ele e me vi lá fora. Onde eu esperava um telhado, ao invés, me encontrei rastejando por um buraco em uma ampla paisagem. A compreensão de estar consciente em outro mundo nunca deixa de ser emocionante. Minha consciência desperta tornou-se clara como cristal. Neste momento resolvi não perder a oportunidade e decidi conduzir um experimento em movimento, viajar me concentrando em um destino. Esta era a minha tarefa. Sabia que a forma mais fácil era conseguir a força de atração e me concentrar na já bem conhecida janela da cozinha da casa da minha mãe. Viajar nessa dimensão se tornava mais fácil através do desejo e do hábito. Desejo era o combustível e o hábito era a engrenagem. Era muito mais fácil do que usar somente o pensamento. Com isso em mente, saí pelo ar em uma velocidade incrível. Curiosamente, e sem ser capaz de explicar o porquê, viajei a pé primeiramente. Quando meus pés tocaram o chão e me elevei em uma posição vertical, compreendi o quanto a viagem era curta. Como na minha primeira experiência, eu vi não apenas a janela da cozinha, mas também tive uma visão de 360 graus e de onde eu estava eu podia ver todas as casas da vizinhança claramente. Lutei para manter meu equilíbrio, me senti como uma criança dando os primeiros passos. Simplesmente me concentrando num muro de tijolos diante de mim, eu intensifiquei minha consciência desperta e meu controle foi restaurado. Ter sido perseguido em um sonho por um maníaco com uma faca, então chegar nos campos verdes de uma dimensão diferente, depois de passar pelo teto de um grande prédio e então ter olhado pela janela da cozinha da casa da minha mãe, com a sobriedade e clareza mental que raramente tinha na minha vida cotidiana física, todo esse episódio parecia ser a mais estranha experiência da imaginação. Ainda assim, sentia ser tão real e normal que eu comecei a me perguntar o que era realmente a normalidade. Com isso em mente, caminhei aos arredores da casa, mas não encontrei ninguém. O jardim e tudo nele parecia estranhamente físico e até onde eu pude detectar, sem as características estranhas, distorções dos sonhos ou fantasias de outra dimensão que havia observado antes. Quando novamente cheguei até a janela da cozinha da frente da casa, olhei dentro e vi minha mãe de pé lá, colocando seu casaco e se preparando para ir trabalhar. No meio do movimento, ela parou e olhou na minha direção. Fiquei assustado e incerto de se ela havia realmente me visto. Estava preocupado em não a alarmar com a minha súbita aparição. Ao invés disso, minha mãe relaxou e me deu um caloroso sorriso. Não conseguia determinar se ela havia me visto ou simplesmente pensado em mim. Então ela se virou e deixou a cozinha. Cada vez mais, e de forma irritante, minha atenção era desviada para os meus pés, e eu me esforçava para manter meu equilíbrio. Finalmente decidi que era o momento de partir. A forma mais rápida era desejando abrir meus olhos físicos lá na Inglaterra. O retorno foi rápido. A ideia moderna de que um universo paralelo tem apenas a largura de um átomo de distância parece muito sólida sob as circunstâncias da minha experiência. Matéria na outra dimensão e a arte de voar, 27 de maio de 1976. Depois de mais algumas excursões, não muito memoráveis, ou que valham a pena, eu me tornei lúcido novamente, de pé no que pensei ser a casa da minha mãe. De alguma forma, porém,
parecia estranho porque os quartos pareciam ter sido rearranjados. Estava escuro e encontrei brinquedos espalhados desordenadamente pela sala. De uma forma geral, parecia muito bagunçado. Desci o corredor e quando passei por um espelho, eu parei. Para meu espanto, eu não conseguia ver meu reflexo. Cheguei a um lance de escadas que descia para o térreo. Lá encontrei minha mãe, meu cachorro e minha avó. Tinha algo de estranho com elas. De alguma forma, elas não pareciam como as pessoas que eu conheço. O pelo do cachorro parecia muito mais claro e o rosto parecia estranho. Concluí que eu tinha encontrado aparições e não realmente as pessoas reais. Será que havia conjurado imagens oníricas, simplesmente esperando elas? Quando não prestei mais atenção nelas, as aparições apenas sumiram de cena. Eu queria sair, então caminhei para uma sala vazia em direção à janela, mas me senti perdido assim que abri. Estando em um ambiente não físico, achei que seria apenas uma simples questão de querer atravessar o vidro com facilidade. Estava errado. Quando pressionei com toda a minha força contra o vidro da janela, a única coisa que notei foi que o vidro não quebrou, mas ele se distorcia como uma grossa folha de plástico. Tentei novamente passar pela vidraça e empurrei o vidro quase meio metro, até ele se desintegrar em pequenas gotas. Quando passei por ele, ele novamente se fechou atrás de mim. Abre parênteses, esta foi uma experiência que passei mais tarde em algumas ocasiões quando tentando atravessar uma janela fechada. Fecha parênteses. Então me encontrei de pé em um jardim um tanto draconiano e também notei, para meu aborrecimento, que minha visão ficou embaçada. Para retomar a consciência total, me abaixei e me concentrei em uma única flor, até que pudesse distinguir cada detalhe claramente. A flor, um tanto triste, era uma tulipa que há muito havia passado de sua floração total. E quando olhei em volta, notei que essa dimensão era um lugar sombrio, solitário, negligenciado. A atmosfera era alienante, que beira ao sinistro. Não era um lugar onde eu escolheria vir, eu acho. Caminhei aos arredores da casa e decidi tentar voar para investigar a região com mais detalhes. Flutuei, mas não sem alguma dificuldade, e precisei me concentrar para me manter no ar. De alguma forma, senti que esta era uma contraparte, uma cópia do meu lugar de nascimento na Alemanha, que identifiquei pela atmosfera ao invés dos pontos de referência. Seja o que fosse, não era um lugar muito convidativo. Lutando para me manter no voo, considerei várias técnicas que poderiam ter menos esforço do que eu estava fazendo. A primeira coisa que me passou pela mente foi tentar movimentos de nadar, como no nado de peito. Não foi muito melhor. Então tentei apertar meus braços contra o corpo e mover meus pés como golfinho. Depois disso, tentei usar meus braços e pernas juntos, batendo como um corvo machucado. Pensei em como deve ter parecido divertido para outras pessoas que me viram voando como uma mímica de um pássaro grande. Finalmente, meu esforço pareceu valer a pena e ganhei altura, mas, estranhamente, até um máximo de cerca de 5 metros do chão. Era quase como se houvesse uma atração gravitacional que necessitasse esforço para superar. Não pude manter a elevação e afundei como um avião condenado, planando apenas alguns centímetros do chão. Frustrado e com pura força de vontade e concentração, eu me atirei para a frente e para cima, mas logo depois terminei caindo ao nível do solo novamente. De repente, sem aviso, alguém agarrou meus pés e me puxou forte. Antes de saber o que era, fui catapultado no ar e jogado na rua. Ao mesmo tempo, eu estava ciente de um riso bastante divertido de alguma entidade ou pessoa invisível que se apiedou de mim e tinha providenciado um impulso extra.
Eu não estava por minha conta. O novo impulso de energia me capacitou a flutuar facilmente ao longo da rua em uma altura constante de cerca de uns 10 metros. Passei por uma jovem, tentando não a assustar, voei mais alto. Outro bem-vindo empurrão e aumento de energia me deu um impulso fantástico e me permitiu fazer algumas acrobacias magníficas. Mergulhei em direção ao chão, pegando uma flor em meio ao voo, antes de subir como uma águia no ar. Foi-lhe tirar o fôlego. Não consegui ver a boa alma que havia me ajudado com o impulso, mas estava agradecido. Infelizmente, nunca cheguei na cidade. Um puxão irresistível me fez acordar na cama. Viajar na quinta dimensão é uma arte que não necessariamente vem de forma natural, quando você está acostumado a caminhar, dirigir um carro ou usar o transporte público. De repente, você se vê diante de infinitas possibilidades de ir de A a B. Às vezes é tão natural quanto pensar, às vezes é acompanhado de esforço e frustração. Viajando pela faixa de memória, 26 de novembro de 1976. Eu não tinha uma experiência fora do corpo por vários meses e estava começando a acreditar que meu novo modo de viver em um universo alternativo tinha sido selado. Mas após acordar por volta das 3 horas da manhã, voltei a dormir e quase imediatamente tive um sonho lúcido. Não me lembro o que o desencadeou, mas me encontrei em uma área aberta, quase abandonada, um lugar entediante demais para as palavras. Concentrei minha atenção até atingir a plena consciência desperta. Como não havia nada de interessante, sem ideias melhores, pensei que seria divertido visitar novamente a casa da minha mãe na Alemanha. Imaginei a mesa da cozinha dela e sem demora disparei no ar, ganhei velocidade rapidamente. Por alguma razão, a sensação se dissolveu e em vez de me encontrar no destino desejado, eu estava de volta ao meu ponto de partida. Tentei novamente. Dessa vez, lembrei que uma maneira segura de chegar era utilizar a sensação do desejo. Eu queria estar em minha cidade natal e me lembrei claramente da mesa da cozinha e do banco do canto. Visualizei-me deitado sobre o banco e olhando para a borda da mesa. A imagem era cristalina, muito mais do que quando a visualizava na vida física. Com isso, senti a poderosa aceleração de viajar em alta velocidade e, em um momento depois, apareci na cozinha da minha mãe, cerca de 800 quilômetros de distância. A casa estava vazia, então decidi dar um passeio pela familiar estrada e visitar minha cidade natal. Raciocinei que esta forma de movimento seria muito lenta e temi que pudesse acordar de volta em Bournemouth, antes de ter aproveitado plenamente essa experiência relativamente rara. Decidi elevar-me no ar. Subi a um nível de cerca de 20 pés e adotei uma velocidade moderada. Eu precisava de um certo foco e concentração para manter a altura e a velocidade, mas acabei parando no antigo apartamento da minha tia, que ela tinha ocupado como refugiada após a Segunda Guerra Mundial. Era um lugar escuro, úmido e fedorento, exatamente como eu me lembrava dele desde a minha infância. Era quase como viajar de volta no tempo. O apartamento era cercado por 2 casas, então quase nenhuma luz entrava pela janela, e eu me lembrei que a lâmpada estava ligada permanentemente como resultado. Era muito úmida e deprimente. Tudo, desde minha infância, voltou a fluir. Os mesmos móveis e decorações estavam lá. O velho sofá vermelho, o rádio dos anos 50, o papel de parede úmido e irregular. Eu sabia que minha tia e sua família haviam se mudado há muito tempo para uma confortável casa nova com um jardim, e o que eu estava visitando era uma relíquia do passado, uma memória ruim gravada permanentemente e solidamente nessa dimensão. Eu decidi que era hora de partir. Do lado de fora, eu me ergui facilmente no ar, mas permaneci apenas um pouco acima do chão. Notei 2 meninas apontando para mim e correndo atrás de mim, gritando excitadamente, como se nunca tivessem visto ninguém voando antes. Uma delas até me pegou no pé, gritando e rindo. Comecei a me sentir irritado.
e fiz um esforço determinado para subir mais alto e aumentar minha velocidade, o que parecia funcionar. Com o objetivo de voltar à casa de minha mãe, passei pelo meu antigo cinema local. Fiquei intrigado que era exatamente como eu me lembrava da minha infância, incluindo os cartazes dos filmes antigos, como me lembrei deles nas caixas de exibição com fotografias do filme exibido atualmente. Curiosamente, eu vi a cabeça da estrela de cinema alemã Romy Schneider, dos anos 50, perversamente colocada em um corpo masculino. Tentei ler o título do filme no cartaz para poder confirmar com meu irmão o título do filme quando voltasse ao corpo, mas ele parecia mudar toda vez que eu tomava nota. Então me lembrei que na realidade o cinema havia sido desativado há muito tempo e transformado em um supermercado. Ponderei como o poder da memória foi capaz de ter um efeito tão potente sobre a realidade física desta dimensão. Este era um mundo onde a memória individual e a realidade objetiva, se é que existe tal coisa, tinha uma reivindicação igual à existência. A imaginação não foi discriminada em favor da realidade física, como aqui no mundo desperto. Desconcertadamente, com as implicações dessa realização, eu prossegui para o esforço relativamente seguro de localizar a minha família. Assim que voltei a ser transportado pelo ar, vi uma mulher de 20 e poucos anos caminhando no lado oposto da estrada. Reconheci-a imediatamente, era minha mãe. Apressei-me em sua direção. Ela ficou extremamente feliz em me ver e me deu o mesmo abraço caloroso e familiar. Estávamos ambos felizes. Estávamos felizes de estar juntos e me maravilhei como parecia jovem e bela. Ela me perguntou como eu estava e se eu e a Júlia estávamos felizes juntos. Em vez de responder a ela, eu de repente rompi em lágrimas de amor e carinho por Júlia. A emoção foi tão forte que ri e chorei ao mesmo tempo. A mistura de sentimentos de ver minha mãe e experimentar a poderosa ligação com a minha esposa me fez soluçar incontrolavelmente. Minha mãe sorriu amplamente e me tomou em seus braços, balançando-me suavemente de um lado para outro, rindo suavemente para me confortar, como fazia quando eu estava chateado quando era criança. Esta emoção poderosa teve o efeito de me acordar na minha cama. Estranhamente, não havia nenhum traço da emoção que eu havia sentido há apenas alguns momentos atrás. Quão reais são as pessoas? 4 de outubro de 1977. Nesta época de nossas vidas, Júlia estava fazendo um curso de teatro na faculdade, enquanto eu tentava conseguir um diploma como terapeuta de arte. Nós tínhamos horários diferentes, o que às vezes me permitia dedicar mais tempo para a meditação pela manhã. Quando fiquei sonolento, simplesmente me permitia adormecer, o que tende a aumentar as chances de minha tomada de consciência na outra dimensão. Em um momento, eu percebi durante a meditação que estava a ponto de me desprender do meu corpo, mas ao invés de fazer isso, me rendi a um impulso muito mais poderoso de adormecer. Durante os sonhos que se seguiram, eu estava consciente quase constantemente de que estava sonhando, mas as imagens dos sonhos prendiam-se como um chiclete ao redor do meu cérebro e eu era incapaz de me libertar. Finalmente, com uma grande força de vontade, forcei-me a examinar minhas mãos para estabelecer clareza e plena consciência até que minha mão se tornou diferente. Novamente, minha mão parecia um tanto patética, como a mão de uma criança, quase falsa, mas o truque funcionou. Os pesados sonhos haviam partido. Quando olhei em volta, estava em uma sala semicircular com longas janelas no lado redondo e um assento logo embaixo delas, seguindo as curvas da sala. Então vi a Júlia sentada ali em silêncio, inconsciente de minha presença e perdida em pensamentos. Meu pensamento inicial foi de que ela era uma imagem que eu havia projetado inconscientemente, porque eu sabia que neste momento ela estava na faculdade e que não poderia ser um sonho dela. Eu não pude resistir em me aproximar dela
e ela parecia extremamente bela, etérea, como um ser de um reino mágico. Levantei seu queixo com minha mão direita e a fiz olhar para mim. Era como se ela estivesse em um sonho. Eu a encorajei a acordar. Em vez disso, ela se tornou estranhamente ansiosa. Tomei-a em meus braços e a abracei. Ela estava extremamente leve para segurar. Senti um amor poderoso e ternura por ela. Enquanto a segurava, lembrei-me que na noite anterior ela tinha retornado da faculdade bastante tarde e eu não havia conseguido entrar em contato com ela para ter certeza de que ela estava bem. Naquela época, eu sabia muito pouco sobre os fenômenos que eu tinha encontrado. Somente muitos anos mais tarde, eu tomei conhecimento de entidades artificiais, formas pensamentos que se manifestam na forma de nossas preocupações emocionais. Naquele tempo, eu não sabia o que era a aparição de Júlia e o que significava, e só sabia vagamente que ela era uma projeção. Como soube mais tarde, entidades artificiais podem aparecer na próxima dimensão sempre que emoções fortes, direcionadas, estejam em ação e não tenham sido resolvidas. Elas também povoam nossos sonhos e podem parecer muito reais. Elas são criadas espontaneamente e de maneira extremamente responsiva nessa dimensão. Isso não significa que elas estejam desenfreadas e são facilmente identificadas por seu estranho afastamento. Mas não necessariamente tem que ser assim. Depende da força da pessoa que os evocou. Elas podem parecer muito reais, com vontade e até personalidade própria, mas falaremos mais sobre isso em um capítulo posterior. Então, pessoal, estes foram os relatos dessa vez que foram gravados. Bastante interessante, falando dessa questão aonde a gente vê a maleabilidade do plano extrafísico e como este plano pode apresentar formas diferentes, formas de determinadas criações mentais que nós temos, ou seja, a volatilidade deste ambiente aos nossos pensamentos. Isso é bastante interessante porque mostra o quanto nós podemos chegar em um plano extrafísico achando que vai ser exatamente igual aqui, ou como é o arranjo das coisas aqui, e nós então vemos que há diferenças grandes muitas vezes. Isso pode confundir, fazendo com que a gente pense que está num sonho ou que está vivenciando alguma coisa que seja onírica. Na verdade, é um ambiente extremamente responsivo aos nossos pensamentos, aonde então a gente acaba modificando as formas ou criando formas pensamentos, como no caso ali, ele criou a forma pensamento da Júlia por ele estar então com saudades dela e preocupado com ela. Então, esses experimentos que ele apresenta aqui são muito interessantes para que observemos como é o plano extrafísico, como ele é maleável, como as coisas podem mudar, e também como sempre tem alguém ali procurando nos ajudar, dando uma olhadinha para o que estamos fazendo. É provável que muitos desses locais que ele participou tenham sido até locais plasmados por amparadores para que ele treine as habilidades extrafísicas dele, como a questão do voar ali, que ele não conseguia, era um ambiente mais denso, ele estava com dificuldades para voar, e ele conseguiu um impulso ali de uma pessoa que ele não conseguiu ver quem era, provavelmente um amparador. Então, claramente, ele está treinando as habilidades dele, e esses ambientes são específicos, bons, para fazer esse treinamento. Mas é bem interessante a gente observar esse tipo de coisa nos nossos próprios experimentos. Certo, pessoal? Então estão aí os relatos desta vez. Na próxima semana deixarei novos relatos para vocês. Um grande abraço, paz profunda.